abraça-me, cura-me, cura-me e unge-me, unge-me, toca-me, toca-me, abraça-me, abraça-me, Senhor, cura-me, cura-me e unge-me, unge-me, toca-me, toca-me, ensina-me a sentir teu coração. Jesus, Jesus, quero ouvir. Tirar teu fôlego, tirar teu fôlego com minha fé e te adorar. Jesus, tu és, Jesus, tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu. Vem aquecer meu frio coração com teu amor. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me e unge-me, unge-me, toca-me, abraça-me, 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 Senhor, cura-me, cura, cura, cura e unge-me, unge-me, Senhor, toca-me, toca, toca, vem sobre mim com teu manto, reina em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia, vem sobre mim com teu manto, reina em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia, abraça. E unge, Senhor, com teu óleo. O tema que quero perseguir com vocês nessa manhã, e me incluo nele também, é casamento de servos. Casamento de servos. Esse é o tema que Deus colocou no meu coração. E por que ele surgiu? E eu tenho entendido nesses últimos dias que há uma mente muito diabólica, claro, sempre houve essa mente diabólica por trás da igreja, tentando tirar a igreja de sua rota, do seu alvo, que é Cristo Jesus. Essa mente é tão sutil, tão maligna, que ela vem
quebrando alguns princípios, ela vem fragmentando alguns conceitos, e todos eles ligados a Deus. É uma mente infernal que vem sutilmente, nós não percebemos a chegada dela em nosso meio. E sem querer, muitas vezes nos pegamos realizando coisas, falando coisas, outras pensando coisas que não tem nada a ver com o reino de Deus. Vivemos muitas vezes sem aquela visão escatológica do porvir. Andamos muitas vezes desesperados com as coisas da vida, porque a visão do céu foi ofuscada. A cidade celestial parece que ela não existe. A comunhão eterna com Deus parece que ela não existe. E isso é fruto dessa mente, que enquanto estivermos aqui nessa vida, nessa terra, essa mente diabólica ela vai tentar se infiltrar no nosso meio, principalmente no nosso coração, e tirar-nos do caminho do Senhor. Em relação ao casamento, por exemplo, eu tenho percebido a preocupação das pessoas quando estão voltadas ao casamento. Preocupação mais ou menos é assim, eles estão casando agora porque conseguiram uma casa. Eles estão casando agora porque terminaram o curso na faculdade. Eles vão casar agora porque já têm uma estabilidade econômica. Tudo isso é válido e tudo isso é importante se essas coisas não tivessem à frente de outras prioridades que tem como cristão. Há valores que não se negocia quando a fé cristã está dentro de nós. E todas as vezes que dois crentes se casam, dois servos se encontram no altar de Deus, os valores de Deus devem estar dentro do coração deles. Quem se casa, casa para a glória de Deus. Amém? O cristão, ele tem o seguinte pensamento, que Deus é o criador da família. Então, para entrar nessa família, ele precisa entender do Criador. Ele precisa ter um conhecimento do Criador. Ele precisa ter uma comunhão com o Criador, porque o lugar para onde ele vai, ou a obra que ele está construindo, que é a família, foi idealizada pelo nosso Deus Todo-Poderoso. E muitas vezes essas preocupações, esses valores espirituais, eles não têm prioridades no... Como é que chama? Me ajuda aqui, pastor Fabrício, quando se prepara para um casamento? No enxoval, né? Nós não estamos encontrando no enxoval da família, daqueles que querem contrair núpcias, as prioridades, os fundamentos, os rudimentos da fé estabelecida ali. Mas há uma preocupação muito grande com coisas materiais. E depois que casam, e os valores de Deus não foram plantados no coração deles, há uma busca desenfreada por coisas. E essa busca faz com que nós também olhemos o nosso parceiro como uma coisa. Então, quando a coisa quebra, quando a coisa envelhece, o que se faz com a coisa? Troca-se a coisa. Mas é essa mente diabólica, materialista, né? Secularizada, mundana, que faz com que eu me envolva tanto com o mundo material, que eu vou perdendo aquela sensibilidade cristã em relação ao próximo, que é meu cônjuge, que é meu filho, e são as pessoas que estão dentro de casa comigo. Quero convidá-los à leitura um pouco extensa, mas muito importante para nós corrermos em cima desse tema, casamento de servos. Por favor, abra sua Bíblia comigo, ali no Evangelho de Mateus, capítulo 1. Evangelho segundo escreveu Mateus. Hoje nós falava de São João,
mas fica aqui São Mateus, né? Hoje é São Mateus, não é São João. É São Mateus, capítulo 1, versículo 18. Pronto? Vamos à leitura? Esse texto sempre é lido no Natal, alguma coisa assim, né? Mas vamos lá. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Agora, o outro texto bíblico, lá no livro de Lucas. Abra comigo, capítulo 1. Versículo 26. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Há uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e dará à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Amém. Queridos, esse texto é magnífico demais. E nós sempre gostamos de olhá-lo por essa ótica de revelação divina, de plano de salvação, de nascimento do próprio Deus. Há um mistério envolvendo o nascimento do Cristo, essa forma de ser concebido pelo Espírito, que até hoje ainda dá panos para a manga para resolvermos a situação.
Mas hoje eu não estou muito preocupado com isso, estou preocupado com os dois jovens, José e Maria. Desde que se conheceram, eles já diziam um para o outro: você gosta de mim? Eu gosto de você. O que você acha de nós caminharmos juntos e casarmos e sermos felizes? Maria disse para ele: olha, você conhece o costume daqui da nossa região, né? Você sabe que eu sou batista, independente, ali da rua Ubirajara, e o pastor Eduardo não é fácil. Então você tem que ir lá falar com o meu pastor, reunir a família e declarar as tuas intenções para comigo, José. E José disse: não, se esse daí é o problema, eu quero você, né? E aí, o pastor Eduardo marcou a reunião e veio José conversar com os pais da moça Maria. E ele se colocou em pé na sala e disse assim: eu quero receber Maria por mulher. E o pai de Maria disse: olha, é o seguinte, você sabe o costume daqui, ela então vai ficar apenas prometida para você, enquanto isso vocês vão trabalhando e se preparando para o casamento na data que vocês acharem que seja adequado marcar. E os dois começaram o namoro, aquele namoro maravilhoso de crente, né? Um em cada canto do sofá e o pastor Eduardo no meio. Assim é o namoro de crente. E eles ficaram namorando assim por muitos e muito tempo. Um belo dia os dois estão namorando e Maria chega meio cabisbaixa, meio triste. E aí José diz assim: brotinho, por que você está tão triste assim, brotinho? Aí ela disse para ele: não sei, José, eu estou me sentindo meio esquisita. Assim, uma indisposição. Ele disse: vem cá, você comeu muito churrasco hoje? Não, não comi, foi uma sopinha light que eu comi hoje, o dia estava frio. Não, isso aí não vai ser nada, não, isso vai passar. 15 dias depois, Maria liga para José e diz assim: José, estou sentindo uma coisa esquisita em mim. Hoje eu tive uma vontade de vomitar, José, que você nem sabe. Aí José: não, que é nada, procura o pastor da igreja, o médico da igreja, e ele vai resolver tudo, vai passar um remedinho para você, omeprazol, não é isso? Vai passar o omeprazol, e ele vai resolver tudo isso direitinho. E ela disse: eu vou fazer isso mesmo. Aí ela bateu o telefone. Um mês depois, os dois se encontraram para namorar, porque crente é assim, só namora de mês em mês. Né? Não namora todo dia, claro, tem que ficar em oração o tempo todo, se preservando no Senhor. Aí os dois se encontraram e José olhou para a cara dela e disse assim: tem alguma coisa errada em você. Eu disse: como assim tem coisa errada em mim? Teus lábios estão grossos, Maria, teu rosto está rebuchuchuduzinho assim, você está meio esquisita, Maria. Olha, eu estou achando até que você pegou uns quilinhos a mais. E ela disse assim: José, eu preciso te contar uma coisa. Eu disse: o quê? Olha, não veio. Ele disse: o quê? Não entendi, Maria. Disse, não veio aquilo. Ele disse assim: você não. Você não se contaminou então ainda? Não, eu ainda não estou contaminada. Esse é gozado, né? Gozado. Interessante essa coceira aqui. Oh, meu Deus, tem misericórdia de mim, Jesus. Oh, Jeová, onde está o pastor Eduardo nessa hora que não aparece? Maria disse o seguinte: olha, eu estou desesperada, porque não desceu e alguma coisa está acontecendo no meu corpo. E nesse momento de angústia, Maria parece que vai à oração. E é lá na oração que aparece o anjo. E o anjo se manifesta de uma forma tão extraordinária para ela e diz assim: Maria, o que está em você, o que você vai conceber é vinda do Espírito Santo. E ela disse: por favor, fale comigo, porque eu não estou entendendo, eu só tenho 16 anos. Eu nem sei o que é isso que você está falando. Eu nunca me aproximei de um homem para ter relações com ele, nunca fui íntima de homem nenhum.
E o anjo disse: não, fique tranquila, minha filha, porque o que está em você vem da parte de Deus. Você vai ter um filho e vai dar o nome dele de Emanuel, Deus conosco. Ele será o salvador do mundo e vai salvar o povo dos seus pecados. E Maria diz assim: mas por que eu? Tanta moça na igreja, tem que ser eu. E o anjo disse: não, você é agraciada, você é a favorecida de Deus. O Senhor olhou para você e percebeu que você tem a estrutura necessária para abrigar o Filho de Deus. E ela deve ter dito: e vem cá, e como fica o meu casamento? Como ficam os planos de casar? E o anjo deve ter dito para ela: Maria, se você vai receber milagrosamente um feto no teu útero, milagrosamente Deus vai preservar os teus sonhos. E concomitante, do outro lado da vila, José dorme, passou o dia todo andando de um lado para o outro, coçando um pouco a cabeça, um pouco de caspa aqui, um pouco de caspa ali, pensando: o que é que está acontecendo, meu Deus do céu? Eu amo essa mulher, eu quero casar com essa mulher, mas esse negócio de não ter descido a menstruação não passa aqui, não vai. Mas ela é uma mulher de oração, uma mulher com um perfil maravilhoso, é uma mulher calma, dedicada às coisas do Senhor, e agora ela vem com essa história de que não está impura ainda, não estou entendendo, Senhor, me ajuda, Senhor. E aí ele dorme nessa luta interior, sem saber o que fazer, e ele, lá no seu pensamento, ele disse assim: eu vou deixar essa mulher. Mas como eu vou deixar essa mulher? Ele deve ter pensado: porque se eu deixá-la agora, e ela realmente estiver grávida, a nossa cultura, a nossa tradição, já que ela está prometida a mim, provavelmente ela pode ser apedrejada por infidelidade, porque ela já foi prometida a mim perante os pais. Ela é minha, só falta consumir o ato conjugal. E então ele ficou naquela luta: mas se eu deixá-la, ela pode ser apedrejada, ela pode morrer. Então, sabe de uma coisa? Amanhã de manhã, vou pegar minha mala e vou pegar um voo para o Egito. Eu vou embora, eu vou sumir daqui. Porque pelo menos assim as pessoas vão dizer que eu engravidei Maria. E assim ela está livre da mão da população. E naquela noite, o anjo, através de um sonho, falou com ele: José, não temas receber Maria, sua mulher. Veja que interessante, que o casamento foi feito na terra, mas também foi feito no céu. O anjo diz: não temas receber Maria, sua mulher, porque o que nela está sendo gerado é do Espírito Santo. Ele que vai nascer será o Salvador do mundo. E José então recebeu aquele sonho e acreditou que aquele sonho vinha da parte do Senhor. Queridos, o que vocês acham dessa ideia? Esse jovem casal entra na vida conjugal não nas vias comuns que nós mais conhecemos. Maria não teve tempo de se preparar para a noite de núpcias. Maria e José não se encontraram, ficaram 9 meses pelo menos sem nenhum tipo de relação conjugal, relação sexual. Maria não teve aquele friozinho na barriga de receber seu amado, de ser acolhida nos seus braços. Ela não teve o privilégio como qualquer outra moça deseja ter no dia de núpcias do seu casamento. Mas ela é obrigada então, por causa da divina revelação, a abrigar toda aquela situação divina dentro do seu casamento, porque ela era apenas vítima, vamos assim dizer, do grande plano de Deus. Deus não perguntou para Maria se ela queria ser a mãe do Salvador. Deus não pediu licença para José dizendo: você quer ser o pai do Salvador? Não, eles de uma certa forma aceitaram, por livre e espontânea pressão de Deus, serem o pai e a mãe do Salvador. E a colocação que eu faço nesse momento é o seguinte: José entrou no casamento calando seus lábios e deixando Deus mandar em sua vida.
Quantos questionamentos José tinha no coração? Vocês podem imaginar? Quando esse menino nasceu, ele deve ter perguntado: que cara que é essa? Porque havia uma luta interna ainda dentro de José. Como crente, ele aceita a revelação, mas como homem há uma preocupação física, há uma preocupação pessoal dele, egocêntrica dele, que é natural de qualquer ser humano. Então José entra no casamento, mas faz calar seus lábios para que a vontade de Deus, o mandar de Deus seja uma realidade. Maria entra no casamento se submetendo aos caprichos de Deus. Ela já entra mãe no casamento, que loucura! Ela não entra como esposa no casamento. Ela não entra como amante de José, a mulher a quem José ama no casamento. Ela já entra como mãe. Ela faz calar, faz morrer os seus caprichos, como qualquer outra moça, para cumprir nela os desejos soberanos de Deus. José entra no casamento preocupado como educar e proteger o filho de Deus. Você pode imaginar que loucura é essa? Porque todo jovem que casa, a preocupação dele é manter a família, é ter uma casa para sua esposa, é preparar o caminho para os seus filhos, mas não, ele entra no casamento para cuidar, educar e proteger o filho de Deus. Ele não é profeta, ele não é filho de profeta, ele não é sacerdote e ele não é rei, mas ele tem a grande tarefa de cuidar e preservar o filho de Deus, um menino novo, um jovem novo com tamanha responsabilidade em cuidar, educar e proteger o filho de Deus. Maria entra num casamento preocupada em como alimentar o filho de Deus. Você imaginou que tarefa dificílima para Maria? A preocupação dela em preparar a papinha, em preparar a comida, em dar os primeiros passos, porque aquilo que estava na mão dela não pertencia a ela, aquilo lá vinha da parte de Deus, era o próprio Deus encarnado. Que loucura! Eu fico pensando que Maria muitas vezes pegava a criança, colocava no colo e dizia assim: mas isso aqui é Deus? Como é que pode Deus nas minhas mãos? Deus está aqui no meu seio. Olha, eu estou lavando Deus, estou limpando Deus. Olha, eu estou agasalhando Deus, estou dando papinha na boca de Deus. Que loucura para essa jovem mulher! Que entra no casamento para tratar das coisas do divino e não das coisas dela, dos caprichos dela, dos sonhos dela como mulher. José entra no casamento pensando em salvar a humanidade por causa do Filho de Deus. Ele educa o menino Jesus dizendo assim: olha filho, não xingue palavrão, porque da tua boca tem que sair vida. Olha, você não revida as brincadeiras que os colegas te fazem, porque você tem que ter amor ao próximo. Você é o salvador da humanidade. Que loucura para o jovem José. Maria entra no casamento para fazer do seu lar um altar por causa da presença de Deus, do Emanuel. Eu fico pensando, vocês já imaginaram os dois na cama? Jesus no meio da cama, ele, José de um lado, Maria do outro, e eles ficavam assim: o que você acha disso, Maria? Eu não sei, José, não sei. O anjo disse que ele é o Salvador. Que loucura, Maria, que negócio de Salvador. Maria, hoje ele fez um negócio esquisito, Maria. Eu estava lá no fundo daqui da pia e eu vi que o coleguinha dele matou um passarinho, ele foi lá e ressuscitou o passarinho. Maria, eu não sei o que está se passando, Maria, mas esse menino aqui tem algo diferente. Assim foi o casamento de José e Maria. A todo tempo, abrigando, preservando e cuidando do Salvador do mundo. Queridos,
A forma como Deus envolveu o jovem casal na sua grande engenharia de salvação, fica claro para mim, não sei se fica claro para você, que Ele quer fazer da família cristã uma protagonista do seu reino. Deus escolheu uma família para nascer. Ele não nasceu sozinho no meio do mato. Ele não veio de um animal. Ele não nasceu de uma tábua, de uma janela. Ele nasceu, viveu e se criou no seio da família. A família é, perante Deus, o lugar correto, o lugar certo, aonde os interesses de Deus são preservados. Quando Jesus iniciou o seu primeiro milagre lá na Galiléia, por onde ele começou? Pelo casamento. A meu ver, o casamento cristão, o casamento de servos de Deus, é o lugar perfeito para que o reino de Deus possa crescer e se expandir aqui no mundo. A pergunta que eu faço agora é: o seu casamento é um lugar aonde abriga o Filho de Deus? Quais são os teus interesses desde que você casou até agora que você passou pela cruz sobre o Filho de Deus? As prioridades que você tem colocado na sua casa como pai, como mãe, são prioridades do reino de Deus? Maria e José, eles entram de cabeça no casamento para preservar o reino de Deus, para dar continuidade ao plano de salvação de Deus. Família cristã é o lugar mais apropriado para se preservar o Filho de Deus. Que lição nós podemos tirar dessa louca história de salvação originando dentro de uma família? A primeira lição é essa, que a família cristã é fiel depositário dos interesses de Deus. Não há uma instituição nesse mundo, inclusive a denominação religiosa, que possa substituir a família cristã como depositária dos interesses de Deus. É a família que Deus espera encontrar tudo aquilo que está no seu coração. E o que é que Deus quer que a família cultive, que está dentro dos interesses de Deus? Deus espera que a família ore mais. Esse é o interesse de Deus. Deus quer um pai e uma mãe ligados no céu. Deus quer um marido e uma esposa ligados no céu. Aquela oração que você faz na hora do almoço tem tudo a ver com os interesses de Deus. Eu pergunto a vocês nessa noite, como está a oração ao dormir? Eu posso fazer outra pergunta: vocês têm levantado os dois de madrugada e têm orado ao Criador do teu casamento? A família é um lugar onde ela busca e preserva os interesses de Deus. E os interesses de Deus é esse: que os seus filhos orem a Ele, fale com Ele, tenha comunhão com Ele. A família é o lugar onde a palavra de Deus é lida e ensinada. É lá na família que o pai deve reunir os filhos à volta da palavra de Deus, e ele ou sua esposa abre um texto bíblico e leem junto com todos que estão naquela família, porque esse é o interesse de Deus, que a família cresça no conhecimento de sua palavra. Uma família forte na palavra é uma família preparada para os vendavais da vida. Amém, igreja? Qual foi a última vez que você leu a palavra de Deus com o seu esposo?
Será que a Veja não tomou a frente da Bíblia? Será que o jornal não tomou a frente da Bíblia? Será que o teu TCC não tomou a frente da Bíblia? A família é um lugar onde os interesses de Deus são preservados. José e Maria tiveram que aprender a orar, porque eles estavam diante do próprio Deus. Eles tiveram que ter comunhão com o menino para entender os propósitos de Deus, não somente para a sua vida, mas para a vida de todo ser humano no planeta Terra. A família é um local onde os interesses de Deus são preservados. Oração, leitura bíblica, outro interesse de Deus muito importante: consagração. Voltar-se para o Senhor, eliminar tudo aquilo que não serve, que não procede do trono de Deus. Aquela preocupação em tirar, em remover coisas que podem contaminar vocês, porque vocês são filhos de Deus, servos de Deus, família cristã de Deus. Amém? Qual foi a última vez que vocês jejuaram? O clube não vai orar. O cinema não vai ler a Bíblia. Nenhuma instituição de trabalho vai jejuar. Só há um lugar aonde os interesses de Deus se encontram. Aonde? Na família. Na família cristã. José e Maria tiveram que trabalhar com profecias. José e Maria tiveram que trabalhar com revelações. Coisas esquisitas para eles, mas tiveram que conviver com isso. Por quê? Porque uma família que diz ser cristã é uma família onde os interesses de Deus brotam a todo instante. Uma família onde os interesses de Deus são preservados. O marido não toma a iniciativa sozinho, ele busca com a esposa uma resposta e direção de Deus. Amém? Família cristã. Porque se espera que a família cristã seja um fiel depositário dos interesses de Deus. Porque nenhuma instituição nesse mundo tem a capacidade de lidar com as coisas de Deus. Qual foi a última vez que você reuniu sua família para dizer o seguinte: como vocês imaginam que seja o céu? Teus filhos estão aprendendo sobre o céu? Já falou com teu filho sobre o inferno? Já falou com seu filho sobre missões? Vocês, marido e mulher, já discutiram sobre como se envolver mais com missões? Porque uma família que é família cristã tem o Filho de Deus nas mãos. E o Filho de Deus é missionário. O Filho de Deus quer salvar o mundo. E no seio da família cristã é o lugar apropriado para que os interesses de Deus cresça, brote e prospere. Amém? Há um outro ensino que nós podemos tirar da vida de José e Maria. Que a família cristã paga o preço de abrigar o Filho de Deus. Qual foi o preço que Maria pagou com José de abrigar o Filho de Deus? Uma gestação indesejada, sim ou não? José teve que pagar o preço de saber e confiar que aquilo que estava em Maria vinha do Espírito Santo de Deus. A família cristã precisa pagar o preço de abrigar o Filho de Deus. A família cristã tem que ser chamada de chata. Os vizinhos têm que olhar para a família cristã e perceber que eles são chatos. Não roda na televisão da família cristã nada que não glorifique a Deus.
Não entra no seio da família cristã nada que perturbe os interesses de Deus. Esse é o preço de ser a família de Deus. Temos a responsabilidade de andarmos na contramão do mundo. Se na casa do vizinho eles brigam e se rasgam e se quebram, aqui na família cristã é um lugar de conciliação, de união e de fé no Criador. Amém? Família cristã paga o preço. Você vai se reunir em festa com seus familiares. Deve ter uma posição cristã nessas festas. Você pode frequentá-las sem se contaminar com elas. Amém? Não deixe de ir no churrasco de família. Não deixe de ir nos aniversários de família, nas festas de final de ano de família. Mas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, paga o preço de sua fé. Paga o preço de sua fé. Deixa eu chamar vocês de bobo, de otário. Mas é melhor ser chamado de bobo e otário do que perder o seu nome, apagar seu nome no livro da vida. Pague o preço. José e Maria pagaram um preço muito alto. Eles sacrificaram a juventude deles, que loucura! Mas esse é o preço. Jesus disse: aquele que me segue, seus inimigos serão seus próprios pais, sua própria família. Jesus disse: por causa do meu nome, vocês serão o quê? Odiados. De tempo em tempo, precisamos dar uma chacoalhada na família para ver se o nosso perfil ainda é o perfil de Deus, porque nós somos uma família cristã. E família cristã paga o preço de abrigar o Filho de Deus. A família cristã, ela é também responsável pelos milagres de Deus. A vida de Jesus foi um milagre no seio dessa família José e Maria, sim ou não? Pois a família cristã também tem a grande responsabilidade de permitir que os milagres de Deus aconteçam nela. Então, diante da perda de um emprego, a família cristã, antes de falar qualquer coisa, eles vão para o joelho buscarem um milagre de Deus. Diante de um resultado médico, diante de um resultado negativo ou positivo, vai-se para o joelho e pede-se uma intervenção divina. Família cristã não tem o dinheiro como motor. Família cristã não tem influência como motor. O sangue, a energia, a fonte de poder que a família cristã precisa se encontra em Deus. Então a família cristã precisa, muitas vezes, abrir o mar vermelho pela fé. Creia, a família precisa abrigar os milagres de Deus. Não diga que o seu filho é impossível. Não diga que o seu filho não tem jeito mais. Diga para o seu filho: o meu Deus tem poder de te salvar. Família cristã, acorda. Os milagres estão presentes na família cristã. A família que abriga o Filho de Deus tem o privilégio de ver o mar se abrindo diante dela. Eu diria para vocês: não se desesperem como se desesperam os que não têm fé. Não se enlouqueçam como se enlouquece aqueles que não conhecem a Deus. Mas nós que aceitamos Jesus como nosso Salvador, precisamos acreditar que o nosso Deus tirou, o nosso Deus deu. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amém? Família cristã é um lugar onde o milagre acontece. Não saia gritando por aí. Não saia desesperada por aí. Nem mesmo
correndo de denominação em denominação, buscando pastores para impor as mãos sobre você, porque a sua família está com problema. Não faça isso. Acredite que aquele que te chamou para a fé é poderoso para te salvar, te curar, te libertar e te dar graça para você continuar vivo e forte nessa terra. Amém, igreja? Quem abriga o Filho de Deus precisa permitir que o milagre de Deus aconteça no seu meio. Nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. Quero falar com você que está procurando uma denominação. Quem sabe você está hoje aqui no nosso meio. Você não está precisando de uma denominação. Está precisando fazer da tua casa um altar ao Senhor. Faça da tua casa um lugar do altar, um encontro milagroso entre a criatura e o Criador. Faça da tua casa um lugar de oração, de leitura bíblica, de buscar o Senhor, que você não vai ter nenhum problema em ser dirigido por Deus para o lugar onde Deus quer te usar. Amém, igreja? Você não está precisando de uma denominação, você está precisando arrumar a tua casa. Arrume a casa, que as outras coisas se encaixam para a honra e glória do nome santo do Senhor. Não esqueça disso. A minha casa é um lugar de milagres. É um lugar de milagres. Você não está precisando de mão colocada sobre a sua cabeça. Você está precisando dobrar o teu joelho com a tua esposa ao lado da cama, 1h da manhã, e os dois chorarem na presença de Deus. E o milagre se fará, as portas se abrirão em nome de Jesus. Família cristã foi uma família que foi escolhida para apresentar o Filho de Deus ao mundo. Você pode imaginar que loucura? Muitas vezes José e Maria brigavam e eles diziam um para o outro: agora nós temos que resolver isso, porque Jesus é o Salvador. Né? Se a gente não resolver isso aqui, ele vai dizer para todo mundo a nossa situação, né? Olha, nós não podemos brigar entre nós, porque isso é incoerente. Nós brigarmos e depois nós falarmos que criamos o Salvador, não é, irmão Paulo? É incoerente. Tá com um garoto Salvador dentro de casa e o casal quebrando o pau do outro lado. Olha para mim, igreja. Perdoa mais, viu? Esqueça mais. Tenha mais misericórdia. Tenha mais compaixão. Porque a família cristã é responsável em apresentar ao mundo o Filho de Deus. O Filho de Deus tem te perdoado. O Filho de Deus tem tido misericórdia para com você. O Filho de Deus tem esquecido os teus erros e os teus pecados. E a pergunta nessa noite é: por que que você não esquece os pecados da tua esposa? Por que que você não esquece os pecados do teu marido? Por que que você não esquece os pecados do teu filho? Se o Salvador esqueceu os teus pecados. A família cristã precisa apresentar ao mundo o Filho de Deus, não de palavras, mas de atitudes. Família cristã perdoa mais, é mais misericordiosa, é mais compassiva, é mais longânima. Abrace mais teu filho, perdoa ele, perdoa ela. Tua filha está grávida, coloca ela dentro da sua casa, porque a tua família é uma família cristã, e a família cristã perdoa, né? Mas muitas vezes não sabemos amar. O mundo não enxerga a amabilidade no seio da nossa família. O pai trata o filho em empurrões, a mãe puxa o filho de qualquer maneira. A mãe quebra o filho na vara, que a vizinha que não é crente tem que intervir para não matar o garoto. E a bonitinha ainda diz assim: não, aqui quem manda é a vara do Senhor, aqui, ó, o cajado de Moisés. O que vocês acham desse testemunho? Como é que vocês estão chegando na igreja? Luciano, como é que está chegando na igreja? Quantos metros da Ana você está?
Não pode ter nenhuma distância entre você e a Ana. Chega os dois juntinhos, grudadinho, bonitinho. Não chega um na frente, outro atrás. Posso dizer mais alguma coisa? Aqui você está sorrindo, você sorri em casa? Aqui você está prestando atenção no que eu estou falando, você está prestando atenção no que teu filho está falando também em casa? Aqui você levanta a mãozinha, né? Aleluia, Jesus. E lá em casa, está fazendo isso? Eduardo, me ajude. Vamos orar.